Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VasqueCast. Estou aqui com o Christian, a gente trouxe uma convidada muito especial. Mas antes a gente queria lembrar para vocês que agora a gente vai ter novas vagas abertas para o Extensive. Inclusive, a gente está disponibilizando o curso para quem quer se atualizar em cirurgia vascular, não somente prestando a prova de título, né? A gente teve um feedback, a gente está construindo o curso, deixando ele mais amplo, inclusive para abordar não só os alunos e pessoas recém-formadas, mas também profissionais que buscam se atualizar no que tem de mais moderno na cirurgia vascular. Agora, vou passar a palavra para o Christian. É isso aí, só complementando, né, o que o Renan falou, para participar da próxima turma é só entrar no grupo de espera, o link está na bio do nosso Instagram. E hoje, né, nesse novo episódio aqui do VasqueCast, nós vamos conversar com a doutora Rina Porta. Ela é cirurgiã vascular, né, membro da Sociedade Brasileira, e ela é especialista, né, atua muito aí no campo de trauma vascular, que é um campo que a gente sabe que, assim, está precisando de uma atenção, de um foco melhor, que está sendo, assim, parece atualmente um pouco mais negligenciado. Então a gente trouxe ela aqui para a gente, né, para atualizar os nossos ouvintes e a nós aqui também. Seja muito bem-vinda aí, doutora Rina. E a gente sempre começa o nosso episódio perguntando, assim, da trajetória, da formação, como você chegou até aqui, né? Pode contar aí pra gente, por favor. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui e transmitir um pouco da minha experiência, né, e do nosso dia a dia. Minha trajetória em trauma começou bem cedo, desde a época que eu fiz enfermagem, na verdade, antes de ser médica. E em 1990 eu fui a primeira turma a entrar no Sistema Integrado de Pré-Hospitalar, que hoje é chamado como GRAU, na época era o SAMU, e nos deparando com as vítimas de trauma. Então eu fiquei bastante tempo trabalhando como enfermeira. Não tinha médico no início, eram só nós e os bombeiros, vamos dizer assim. E realmente foi um desafio, né? Então a minha paixão começou bem antes, né, disso tudo. Depois eu fui fazer medicina, que foi, faz tanto tempo que... Pode pegar a colinha aí. Então eu fiquei em 90, depois em 98 no pré-hospitalar eu entrei como médica e fiquei até 2005 como médica. Participei como coordenadora do treinamento dos bombeiros em pré-hospitalar, porque eu acho realmente que o destino do politraumatizado começa desde o pré-hospitalar, né? Se você tem uma avaliação inicial errada ou mal feita, o prognóstico do paciente já está muito comprometido. Então, eu acho que a responsabilidade de todos nós começa desde o pré-hospitalar. Então, eu me dediquei muito em ter uma boa formação e contribuir com uma formação das pessoas que trabalham no pré-hospitalar. E aí, na medicina, eu entrei em 88 e fiquei até 93, né, quando eu concluí o meu curso. Depois eu fiz cirurgia geral e depois eu fui fazer cirurgia vascular no Hospital das Clínicas, que tive o maior contato com o pessoal do trauma, embora eu já tive antes no pré-hospitalar, quando iniciou o ATLS no Brasil. Eu fui também um dos primeiros grupos a participar do ATLS, primeiro como enfermeira, ajudando no material, no fornecimento do material no pré-hospitalar, e depois como instrutora. Então eu ajudei na divulgação do ATLS no Brasil, então eu tenho bastante orgulho disso. E o que a gente percebe é que as vítimas realmente são graves, né? E o atendimento rápido, preciso e sistematizado faz toda a diferença para esses pacientes. E aí eu acabei fazendo radiologia intervencionista, no foco de intervenção em trauma, que foi a minha tese de doutorado. E fiz um trabalho também, que foi a minha tese de doutorado, que ganhou um prêmio, que foi o controle o tratamento endovascular da cava retrohepática, que tem uma mortalidade bastante elevada. Foi um trabalho experimental, com uma sobrevida de 100% dos animais. Nossa. E aí eu apresentei esse trabalho, ganhei o prêmio de Paper Competition do Congresso Pan-Americano e fui apresentar em Denver, numa reunião de residentes e trauma. Então foi bem bacana, esse trabalho teve uma boa repercussão. Nossa, legal. Muito legal mesmo. É essa minha trajetória, assim.
Bem Fiquei focada no trauma. desde sempre, né? Fiquei bastante tempo no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, né, no trauma. Então, é uma coisa que eu acho que tem que divulgar, tem que ser feito. E com tudo isso, a gente acabou escrevendo esse livro, né, que é o Trauma Vascular, o que todo cirurgião deve saber. Não só o cirurgião vascular, mas o cirurgião de trauma. E porque muitas vezes, embora não seja frequente o trauma vascular, mas quando presente, principalmente nas lesões de grandes vasos, tem uma mortalidade elevada, né? E no trauma periférico acaba tendo perda do membro e também pela alteração metabólica, se demorar muito tempo para a reconstrução, acaba levando também o comprometimento à vida. Então esse livro é um livro sucinto, bem prático, com dicas e truques, e que eu aconselho a todos. Muito legal. Vamos com certeza ler esse livro aí também. Muito legal. Obrigado por ter trazido aí, mostrando aí para os nossos ouvintes e o pessoal que está assistindo em casa também. E, assim, já deu para entender que desde sempre você teve interesse mesmo nessa parte do trauma vascular, né? Quais são os tipos de trauma vascular mais comuns, assim, que você mais encontra na prática? Então, os traumas penetrantes são os mais comuns, né, do que os traumas contusos. Embora o trauma contuso ele está associado a uma gravidade maior, né, principalmente o trauma de lesão de cava retrohepática, né, então nas lesões de fígado, né, nas lesões de bacia, de pelve, tem uma mortalidade bastante elevada, né. Nos ferimentos de arma de fogo, também os ferimentos abdominais e torácicos também tem uma associação grande com uma mortalidade de 50% a 60%. Então, o que é importante a gente observar é o mecanismo de trauma. Então, isso que eu quero chamar a atenção, né? Então, desde o momento que o paciente chega no hospital, como que ele chegou? Está estável ou está instável? Né? Como foi o mecanismo de trauma? Ele foi arremessado, teve muita perda de sangue no local? Né? Ele estava consciente, agora não está mais? Há um ferimento de arma de fogo? É no epigastro, é no tórax, né? É no hipocôndrio direito. E aí, dependendo de onde é o ferimento e se o paciente está hipotenso ou não, você já deve suspeitar que tem uma lesão de grandes vasos associados. E aí, sim, tem que começar rapidamente com uma reposição, né, de volêmica para você conseguir correr atrás da perda de volêmica, né? Prejuízo. Do prejuízo. E não pode também atrasar muito ali, por exemplo, para já iniciar uma transfusão, né? Muitas vezes o pessoal fica muito lógico que tem sua importância, né? O Ringer lactato ou o soro fisiológico, mas acaba às vezes postergando uma reposição ali, né? De concentrado de hemácia, plasma, plaqueta, e acaba perpetuando ali. Às vezes o paciente começa a entrar até em coagulopatia, né? Se ele ficar muito hemodiluído ali, né? O ATLS, ele foi instituído, né, para as vítimas de trauma, e em 3 segundos você reconhece se a vítima está grave ou não. Então, você precisa ver se ele está consciente, porque se ele não estiver consciente, pode ser porque ele está com hipofluxo cerebral, né? Sim. Se tem pulso, se ele não tem pulso periférico, é que ele já está com choque grau 2, então Sim. ele já perdeu pelo menos 20% da volemia. Né? Então, essas coisas rápidas, né? Perfusão, se está lentificada. Então, tudo isso são coisas simples que você reconhece e já sabe que você tem que ter rapidamente uma transferência desse paciente para um lugar adequado que ele possa ser atendido rapidamente. Eu acho que talvez esse ponto seja um ponto assim importante, porque nem todos os lugares que atendem trauma têm um cirurgião vascular disponível, né? E aí entra essa questão da importância do atendimento rápido. Sim. Né? Porque uma lesão vascular, assim, né? De vasos importantes, né? Vasos mais calibrosos, realmente você precisa de uma correção muito rápida, né? Um tamponamento e uma correção rápida. A maioria, acredito que a maioria dos hospitais não tem um vascular de plantão, né? Assim, existem, claro, hospitais assim, mas acho que a maioria é sobre aviso, né? O vascular costuma ficar em casa, né? E aí, é que assim, tudo bem que a realidade, né, da grande parte dos hospitais não é chegar a múltiplos traumas graves, mas quando chega essa questão do tempo é crucial, né? E muitas vezes o vascular é chamado quando a vítima está em campo. Quer dizer, tem aí isso o cirurgião geral se depara com uma lesão, né, vascular e aí acaba chamando o vascular. Então, isso retarda no atendimento. Então, por isso que a suspeita de uma lesão vascular precocemente é fundamental,
para o vascular, no caso, ser acionado, né, antes da cirurgia, né, para estar em campo, ou mesmo fazer procedimentos menos invasivos que auxilia no controle do sangramento e uma abordagem mais segura e mais rápida. Né? Entendi. E quais seriam, assim, os principais sinais que você olha ali já de cara e pensa, nossa, esse aqui eu tenho que intervir, né, imediatamente, é uma emergência. Tem alguns sinais, assim, mais importantes? Então, existem os sinais maiores e os sinais menores, né? Os sinais maiores foi o que a gente já começou a discutir aqui, né? Que é a hipotensão, quando o paciente se depara, né? Ou um sangue vivo, rutilante, que é o sangue arterial, né? Ou uma isquemia, quando ele está presente os 6 P's, né? Que é a ausência de pulso, palidez, frialdade, né? Parestesia, já não mexe, aplegia. Então, isso são sinais, e a cianose, né? Então, são sinais que dão grande suspeita de lesão, presença de lesão vascular. Ou os sinais menores, por exemplo, tem o hematoma e expansão também, que é um sinal maior. E os sinais menores, que é um hematoma ou um projeto de arma de fogo em trajeto vascular, ou mesmo quando no pré-hospitalar a equipe do pré-hospitalar fala, olha, tinha muito sangue no local. Tá. Então, eu já fui em local que a vítima estava numa ladeira e tinha uma poça de sangue que corria até o final da ladeira. Então, você imagina, teve bastante perda de sangue ali. Então, é importante dar essas informações para quem atende a vítima, para você já suspeitar de lesões importantes. Geralmente nos sinais maiores a gente acaba, né, indicando uma abordagem não só como terapêutica, mas também para você fazer o diagnóstico intraoperatório, e já corrigir a lesão. Mas esses sinais menores muitas vezes fica naquela coisa, né, vou fazer um exame de imagem ou não, né, faço um ultrassom, faço uma tomografia. E nessa situação, assim, qual que é a sua experiência, doutor? Então, principalmente nos traumas de extremidades, né? Muitas vezes é subestimado esse tipo, né? Hoje em dia, a angiotomografia é um método de imagem de escolha, né? Junto com o ultrassom Doppler, que é mais disponível ainda. Antigamente, quando eu comecei, na verdade, era arteriografia. Hoje a arteriografia você já parte para a arteriografia como medida de tratamento, né? No intraoperatório. Mas a angiotomografia, principalmente para os vasos abdominais e torácicos, né, e politraumatizado, né, nas lesões associadas, que aí é o grande desafio, né, lesão vascular com politrauma, e o Doppler, que é também muito importante para ver líquido livre na cavidade, ultrassom, né, líquido livre na cavidade abdominal e as lesões de extremidades. Entendi. E aí, depois disso tudo ali, né, da avaliação inicial, viu sinais e sintomas, exames, como que você pensa, assim, na estratégia de tratamento mais adequado, assim? Tenta, né, como é que a gente poderia resumir? Eu sei que isso é uma coisa muito ampla, né, mas só para a gente ter um norte de como estabelecer esse tratamento aí de cada paciente. Então, é importante ressaltar que o atendimento ele é multidisciplinar, né, e tem que ser integrado e orquestrado, vamos dizer assim, né, para a gente começar e dando início pela sequência do ATLS mesmo, né? Porque para reconhecer as lesões que colocam em risco a vida. Então, A de via aérea, B de respiração, C de circulação, e na circulação a gente vai controlar as lesões que têm um sangramento importante, então desde o pré-hospitalar, com uso de torniquetes ou esponjas hemostáticas, ou até a compressão local, né? E a reposição volêmica, como você ressaltou. Cada vez mais hoje tem o uso do ácido Tranexâmico. Transamin. O Transamin, o uso de sangue, né? Já tem alguns protocolos do uso de sangue até no pré-hospitalar, alguns serviços estão utilizando. Então, isso é muito importante começar. E o controle da hipotermia, porque leva à coagulopatia, né? Então, o controle, a reposição sanguínea e a reposição volêmica, de modo geral, evita, né, a acidose metabólica, o uso do oxigênio evita também a acidose metabólica, né, e a hipotermia, que pode levar à coagulopatia. Então, essa tríade letal acaba, né, comprometendo muito o paciente. Então, isso é a primeira parte. E aí, suspeitar de lesão. Então, tá atento aos sinais vitais, né? Principalmente se tiver, por exemplo, vítimas de trauma de extremidades. Hoje, nas cidades grandes, tem muito acidente de moto, né?
Então, com fraturas de ossos longos, então muitas vezes vai direto para ortopedia e não fazem o diagnóstico de lesão vascular. E aí acaba fazendo um diagnóstico tardiamente e com comprometimento. Então, o exame físico é fundamental, né? O exame clínico e o segmento do paciente. Então, acho que isso é o primeiro ponto. Na suspeita, lança mão de exames diagnósticos, como a gente falou, como o Doppler e a angiotomografia. E isso todo cirurgião deve ter em mente. Todo mundo que atende trauma, não só o cirurgião vascular. Eu acho que uma das principais deficiências também é a questão da palpação de pulso ali, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, assim, acho que é uma parte crucial ali, né, do exame físico, mas ao mesmo tempo, se o pulso está presente, não tem como você descartar totalmente uma lesão, que seria, no caso, uma lesão parcial, né? E se o pulso está ausente, também não dá para você confirmar que tem uma lesão, porque ou é um vasoespasmo, né, ou o paciente está muito chocado. Então, é extremamente importante a palpação, mas ainda assim tem esses fatores de confusão ali, né? Tem o índice tornozelo-braço também, né, que se ele tiver abaixo, se tiver, o normal é de 1, né, ou 0,9, né? Então, se tiver assim, quer dizer, você tem menos risco de ter lesão vascular associada. Mas se ele tiver menor, aí você tem uma autossuspeita, mas como você falou, às vezes a vítima está chocada ou tem um trauma, tem uma compressão óssea, e aí só reduzindo a fratura já volta a perfusão e a presença de pulso. Então, é fundamental mesmo a palpação do pulso e você reavaliar. Então, a reavaliação também eu quero chamar atenção, né? Porque muitas vezes, no momento que chegou, a lesão não estava instalada, mas conforme vai evoluindo, a lesão se instala, né? E aí passa despercebido. Eu acho que o ATLS bota muita ênfase nisso, né? De sempre ter essas reavaliações constantes, porque de uma hora para outra ali o paciente pode ter uma mudança, né, do quadro ali. E geralmente, quer dizer, pode não ser lento, pode ser bem, né, de uma hora para outra ele tem uma piora, né? E você tem percebido, assim, alguns avanços, mais assim, tecnológicos ou de recursos mais recentemente na área de trauma, ou você acha que está mais ou menos paradão, assim, de novidades? Não, eu acho que, sem dúvida, o tratamento endovascular mudou o cenário do trauma vascular, não só do trauma, né, mas das lesões, das doenças vasculares de um modo geral. Né? Então, na década de 90, quando os primeiros casos foram tratados aqui em São Paulo, foi até no Hospital das Clínicas, que foi o Parodi, veio tratar as lesões dos pseudaneurismas, de subclavem, lesões de transição, que é o maior desafio, né? Então, eu estava concluindo o meu curso de vascular, então eu fiz o meu TCC, que hoje é o TCC, sobre isso, né? Sobre o tratamento endovascular das lesões tardias, né? Vamos dizer assim. Então, começou essa história já nos Estados Unidos, então os primeiros casos eu pude fazer o levantamento disso, que foram feitos lá no Hospital das Clínicas, né? Então, isso realmente mudou o cenário. Hoje, o trauma de aorta, que tinha uma mortalidade, né, bastante elevada, de 50%, com a intervenção, com o tratamento endovascular, hoje em dia é o tratamento de escolha, né? Hoje tem 4 graus de lesão de aorta torácica, que é o mais comum, né? Que é na aorta descendente. Então, mudou bastante o cenário desse tratamento. E assim, também o Riboa, que é o balão, que você pode até realizar isso na sala de trauma, né? Fazendo a punção e colocando o balão para controle de sangramento. Né? Então, na minha tese, eu fiz 2 estudos, na verdade, né? Primeiro, eu fiz a medida da pressão intraabdominal, comparando com a pressão intracava, né, e a pressão vesical, quer dizer, a medida da pressão abdominal indireta. E o que a gente observou é que, conforme vai aumentando o sangramento, as pressões vão se igualando. Até que tem o aumento da pressão abdominal é um efeito benéfico, né, para o paciente. Então, muitas vezes o paciente chega hipotenso, como a gente vê, consciente, né? E quando a gente faz a laparotomia, ele acaba chocando, né? Porque você destampona aquele hematoma. Então, você passando o balão, fazendo o diagnóstico antes de abrir o paciente, você consegue controlar o sangramento e aí sim
abrir e fazer o tratamento, muitas vezes, da lesão, ou por endovascular, ou por né, abordagem direta. Então, o que é muito comum as pessoas perguntarem, e se eu não, meu serviço não tem uma endoprótese, né? Como que eu faço isso? Mas você pode fazer o diagnóstico, né? Você pode fazer o diagnóstico, colocar um balão e aí abrir, e pelo menos você sabe onde tem a lesão. Você pode tamponar, você pode fazer alguma coisa sabendo onde que tem a lesão. Então, isso que eu acho que foi o grande marco, o grande avanço, né, dos pacientes de trauma e da melhora de sobrevida. A gente vê isso principalmente no trauma de subclave, né? Que é um trauma muito complexo de você tratar. Uma morbidade bem grande. Os Hoje acessos em dia, são difíceis, exatamente. Aí o endovascular às ali, vezes né? tem que fazer Hoje uma em esternotomia, dia... dependendo do segmento, ou toracotomia anterolateral, muito mais complexo do que tratamento endovascular, muito menos... Não, subclave e aorta, né? Não tem nem... Não ganha absurdo, né? e as lesões associadas, né? Como as lesões hepáticas, as lesões, o trauma pélvico. Também, então, né? hoje em dia, o cirurgião geral, muitas vezes ele tampona aquele ferimento e a gente faz a arteriografia e com catéter e microcatéter você consegue fazer o tamponamento dessas lesões e melhorando a sobrevida desses pacientes de forma significativa, né? E em relação a... Vamos supor, a gente fez o tratamento, né? Fez a revascularização, né? Quais orientações você sugere no pós-operatório desses pacientes? Eu sei que às vezes pode parecer até uma coisa comum, mas às vezes tem alguns detalhes que são, né, importantes que a gente acaba deixando passar. O que você acha, assim, que no pós-operatório desses pacientes a gente deveria ter atenção? Então, eu acho que primeiro a gente tem que ter atenção principalmente em síndrome compartimental. Né? A gente não pode subestimar a síndrome compartimental. Então, seja abdominal ou de extremidades, a gente deve ficar atento à síndrome compartimental. E de extremidades, principalmente se teve um tempo de isquemia grande, a gente deve realizar vamos dizer, a descompressão dos compartimentos da perna, porque muitas vezes leva à isquemia, à necrose muscular, e o paciente acaba evoluindo com uma infecção, e você tem que amputar a perna desses pacientes por infecção. Então, há muitos anos atrás, quando teve a explosão daquele shopping de Osasco, vocês deviam ser garotos nessa época, eu estava na vascular no HC e a gente recebeu vários pacientes, né, de Osasco, assim como a Santa Casa e a Escola Paulista também, e muitos chegaram já com trauma bastante tempo avançado, eram vítimas jovens de 17 anos, né? E a gente acabou revascularizando todos, mas pelo tempo de trauma, muitos acabavam sendo amputados, porque já tinha necrose muscular. Então, numa fase tardia, embora a gente tenha feito fasciotomia e tal, eles acabaram sendo amputados por infecção. Então, é muito importante o segmento desses pacientes, a reposição de sangue, ficar atento à acidose metabólica, né? Enfim, e lesões associadas, que é muito importante, né? Lesões musculares, intestinais, né? Para a gente estar dentro de um contexto, né? Entendi. E assim, queria só chamar a atenção aqui também dos nossos ouvintes, né? Que a gente aqui na verdade, é um começo de de um conteúdo, começo de uma conversa que vai ser muito mais completa e mais elaborada lá no congresso que vai ter dia 6, 7 e 8, né, de junho, que é o Endoglobal Vascular Symposium, né, o IVS, vai acontecer aqui na cidade de São Paulo. A doutora Rina estará lá, assim como outros, assim, vários convidados de peso, né, a programação já vai estar começando a sair. Então, assim, aqui a gente está começando essa conversa de trauma, que com certeza vai ser muito mais proveitosa, assim, mais proveitosa ainda, né? Lá no Endoglobal Vascular Symposium, que vai ser 6, 7 e 8 de junho, né, Renan? Estaremos lá, né? Nós estaremos lá, né? Vai ser um congresso que é um congresso internacional, então vão ter convidados internacionais. Sim. E a gente vai estar lá para prestigiar com a doutora Rina. E aprender ainda mais com a doutora Rina. Isso, e aí, assim, caso você queira falar algo a mais aí com relação ao trauma, fique à vontade, mas queria já também adiantar os nossos agradecimentos pela sua presença aqui, pela entrevista, que eu acredito que com certeza ajudou muito aí o pessoal que está nos ouvindo. Eu queria mais uma vez agradecer e realmente chamar vocês para ir para esse congresso, que é o primeiro congresso num formato diferente, né? Num formato que vai ser, na verdade, uma troca de experiências. Nós vamos procurar apresentar
lesões, casos reais, não só na área de trauma, mas na área de emergência, contando com profissionais do Brasil todo e até estrangeiros, né, para a gente transmitir a experiência e dicas e truques, o que fazer e não fazer, né? Então, nós estamos preparando em todos os cenários, né, na parte de emergência, que vai ter traumáticas e não traumáticas, vai ter a parte venosa, né, também, nas emergências venosas e na parte estética vascular, nas lesões, nas doenças arteriais, enfim, de vários segmentos. Então, estamos preparando com bastante carinho e a gente espera vocês lá. É isso aí, a gente está bem empolgado aí, que parece que o formato vai ser algo bem mais prático, bem mais direto ali, a gente está bem empolgado com esse congresso, estamos ansiosos para ele chegar logo. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença, doutora Rina. Muito obrigado, agradecemos também aos nossos ouvintes, muito obrigado por estar aqui conosco, tem bastante conteúdo interessante vindo por aí, grande abraço, até mais.